Vamos falar sobre orçamento. O governo federal anunciou a contingenciamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. A medida foi tomada para que o executivo consiga cumprir as exigências previstas no arcabouço e seguir com a meta de déficit zero prevista para o fim do ano. Será? Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão ser mais de 11 bilhões de reais em bloqueios e 3 bilhões e 800 milhões de reais em contingenciamentos e despesas. A medida foi anunciada após uma longa reunião entre a equipe econômica, Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Todos garantiram que o bloqueio e congelamento não são considerados o pente fino que o governo prepara nos programas sociais. Não vai ter esse pente fino nos programas sociais, hein? Vamos ver de onde vem o milagre. E em resposta ao pedido do Ministério da Defesa, Haddad afirmou que o orçamento de 2025 já tem limites por ministério. Segundo Haddad, esses limites são estipulados pela Fazenda, mas cabe ao Ministério do Planejamento receber os pedidos e fazer a distribuição dos recursos. Vamos lá. Mônica Rosenberg, nós viemos no ritmo de gastança desenfreada. No final de 2022, ainda era o final de governo Bolsonaro, mas foi feito um acordo para que esse orçamento fosse preparado por Fernando Haddad para o governo subsequente, o governo Lula. Foi quebrado o teto fiscal em mais de 160 bilhões de reais. Até aí foram emendas parlamentares, 50 bilhões de emendas parlamentares. Será que vai ser suficiente para atingir a meta zero, a redução de tantos gastos com corte de apenas 15 bilhões de reais? Como esse corte pode impactar nos programas sociais e como isso vai ser compensado com o aumento da arrecadação? Pois é, Capês, nós temos que comemorar que é a primeira vez em que nós vemos o ministro Haddad falando em cortar gastos, em vez de falar em como aumentar a arrecadação e como continuar taxando o povo brasileiro. Então, que bom que finalmente eles entenderam que para atingir o equilíbrio da meta tem que baixar o gasto. Não adianta só achar que o povo brasileiro tem como financiar essa gastança desenfreada. A segunda coisa é, o número de 15 bilhões realmente é um número baixo, mas temos que lembrar, é o número que deu depois da negociação com o Congresso Nacional. Não é simplesmente um número que o governo federal decide que vai ser o corte e aplica. Tudo isso é negociado no Congresso e nós sabemos que o nosso Congresso é um Congresso fisiológico, é um Congresso que usa o dinheiro e o recurso público de forma que não é a ideal. Então, esses 15 bilhões... é pouco, mas já é melhor do que nada. Lembrando que, como a inflação está controlada, não é mais um grande risco, e o Banco Central deve começar a baixar juros, a queda de juros reduz o déficit. Cada um ponto reduzido nos juros, em 12 meses, pode dar até 80 bi de redução do déficit. Então, tudo isso é positivo e o mais importante, que ele continue focando na meta de zero para no déficit fiscal. São 14 horas e 59 minutos. Repita. 14h59. Diego Tavares, será que estamos vendo uma milenização do governo? Parece que entenderam que tem que buscar o controle fiscal? Ou você acha que é fogo de palha? Capês, olha, se eu não te conhecesse muito bem, talvez eu até acreditasse nessa ironia que você fez agora. Mas, olha só, eu acho que a minha colega aqui, Mônica Rosenberg, tá tendo muito boa vontade para acreditar que o governo finalmente pôs a mão na consciência e agora vai cortar gastos. Talvez tenha sido irônica também, né, Mo? Mas o fato, professor Capês, é que em 2023 nós já tivemos cortes dessa ordem para atender a antiga regra do teto de gastos. Mas aonde geralmente esses cortes ocorrem? 2023 ocorreu na educação, por 2 vezes, salvo engano, totalizando aí 600 milhões de reais. Ocorreram na segurança pública, principalmente no orçamento destinado ao patrulhamento de fronteiras. Ocorreram em pastas que são essenciais. Onde nós não vimos esse corte de gasto foi justamente em emendas parlamentares, em fundo partidário, em fundo eleitoral, em verba para a Lei Rouanet, enfim, todos esses espaços, todas essas fatias do orçamento que eu tenho certeza que se você sair na rua e perguntar para a população, todos concordariam que fossem, de fato,
cortados. Eu também estou curioso para saber qual que é a mágica que o ministro Haddad vai fazer para conseguir chegar no déficit zero sem afetar a questão, enfim, a questão social, todo o aparato social do governo. E enquanto isso, enquanto a gente fica nesse debate, a situação das contas públicas, infelizmente, só se agrava. Mais uma vez, não gosto de fazer isso toda semana aqui, né? Eu gostaria, de fato, de vir aqui comentar a notícia de que o governo está cortando gastos dentro da máquina pública, sim, mas cortando gastos naqueles setores ineficientes do Estado, em cargos comissionados que não produzem nada, em empresas estatais que só geram mais déficit e não entregam nada para a sociedade. Mas, infelizmente, por experiência e observando o passado recente, o que a gente espera desse corte de gastos seja aí o contingenciamento em pastas essenciais para a nossa sociedade. Ronaldo Pagotto, quero te ouvir. Capês, vou um pouco na contramão aqui. Talvez seja um debate delicado. Eu acho que nós não estamos falando de gastança irrefreada. Eu acho que nós temos no Brasil um razoável controle disso. Esse é um debate que deve ser feito, inclusive, sobre o controle dos gastos. Tem que ter um controle de qualidade, mas também esse controle tem que permitir que o Estado, em momentos de crise, enfrente a crise de uma forma, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, de uma forma que tenha mais liberdade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu com o governo federal, promovendo ampliação de orçamento para esse tipo de investimento e de despesa necessária, urgente, que não dá para ser estimada previamente, porque não é uma questão que está previsível. Como a compra do arroz, né? Como? Como a compra do arroz. Como a compra do arroz, nós podemos debater isso, Mônica. Foi uma intenção muito boa, muito importante. Ela foi fraudada e ela naufragou, né? Mas eu acho que a intenção de preservar o alimento base da alimentação brasileira com um preço estável é uma iniciativa pública que deve ser valorizada. Em qualquer cenário, em qualquer período histórico em que você teve uma crise profunda em determinado setor da economia e isso impactou no consumo, sobretudo no consumo de um tema tão sensível, é necessário que o Estado faça uma intervenção. Mas a gente não pode, na gestão pública, julgar pela intenção. O problema é justamente isso. Quando nós estamos usando recurso, julgar pela intenção. Não. A intenção pode ter sido muito boa, mas a forma de execução está errada. O uso do recurso público no Brasil é mal feito, mesmo quando a intenção está certa. Bom, então é o seguinte, temos aqui duas posições. O Pagotto, vou devolver a palavra para ele, afinal de contas ele estava falando. Enquanto ele falava, a Mônica gesticulava negativamente. Então eu vou dar a palavra, o Pagotto fala e a Mônica vai contestar depois. Ela está inclusive ligando para o Luiz Paulo Rosenberg? Não precisa, né? Ela já sabe bastante. Pagotto, eu quero ouvir você. Você, claro, como de uma tendência mais de esquerda, você é a favor do welfare state, do Estado provedor. E a Mônica de contenção de gastos, equilíbrio fiscal. É importante esse debate para o nosso telespectador. Eu quero que você fale, a Mônica vai contestar e o Diego está louco para falar também. Não, eu quero aproveitar essa janela para lembrar uma questão aqui. Nenhum desenvolvimento no mundo aconteceu sem presença do Estado. Ah, mas eu estou em casa. De onde você tirou isso? Faça uma pesquisa, onde quer que você estiver, faça uma pesquisa para encontrar um desenvolvimento nacional, gerador de empregos, né? Gerador de renda e enfrentando a desigualdade e a fome que tem havido sem que o Estado tenha tido uma presença muito importante nesse processo, né? Não existiu, tá? Assim como não existe Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa, isso também não existiu, né? O desenvolvimento nacional baseado num hipercontrole de contas, nos juros altíssimos e na privatização geral e irrestrita não gera desenvolvimento, não gera emprego de qualidade e nunca gerou. Então, isso é um ineditismo, que não é um ineditismo porque o futuro sempre tem uma possibilidade aberta. É porque isso não existiu, porque isso é um modelo fracassado, isso já foi tentado e foram tragédias vividas economicamente falando. Então, eu acho que nós estamos falando de um Estado que está respeitando o arcabouço fiscal, está cortando na carne. O ano passado gastou 90 bi pagando precatório. Precatório todo mundo sabe, o mundo mineral sabe que o precatório é uma dívida passada. 50 bi de emendas. Nós sabemos o que serve, o que atende isso. O quê? Né? Atende o fisiologismo. Não, você sabe. Atende o fisiologismo da pequena política brasileira. Então, o governo está torrando errado. O governo está torrando dinheiro. 60 bi emendas. Então, as emendas não são discricionárias do Estado. Elas têm uma parte grande dessas emendas. Vale que você está em casa fazer uma pesquisa. Essa informação hoje é acessível. Pesquise o quanto dessas emendas são impositivas.
Use essa palavra na sua pesquisa, você vai se surpreender. Cerca de 20%. É muito mais do que isso. Cerca de 20%. É mais do que isso. 80% são emendas discricionárias. Agora, a Mônica, nós ouvimos aqui o Pagotto fez uma colocação e com conteúdo, o Pagotto tem conteúdo. Muito obrigado. Mas, Mônica, o dinheiro vem da onde? O dinheiro não vem dos impostos? Os impostos não são pagos pelo contribuinte? O contribuinte não tem que ter condições para trabalhar e produzir. Se o Estado é gastão, ele vai ter que cobrar mais impostos. Aí não dificulta a vida do contribuinte e com isso diminui a arrecadação, ele tem menos dinheiro para atender a população? Exatamente. O Pagotto foi perfeito na sua fala. Não existe desenvolvimento sem presença do Estado. Está certíssimo. Só que o Estado no Brasil não está presente. O Estado não está resolvendo os problemas da população. O Estado não está investindo direito. O Estado não está olhando. Está tirando o nosso imposto. Nós arcamos com uma carga tributária pesadíssima e não está resolvendo. E isso não é nesta gestão, não é na gestão passada, nem nas 3, 4 gestões do PT. Não resolveu nem o problema da fome, nem o problema da educação, nem o problema da saúde. Então, dizer que nós precisamos de um Estado forte e presente não está resolvendo. Nós temos um Estado que é pesado, gigante, extremamente cheio de gordura, e este Estado gasta o nosso dinheiro de forma errada. O problema não é gastar, é estar gastando do jeito errado e que não resolve os problemas.